Olá, fofinhos! Então, né, por causa da greve, eu resolvi fazer o videozinho para ajudar vocês, para quem não vem. Então, o tema dessa semana é doenças transmissíveis, tá? Bem tranquilo, bem simplesinho, como eu sempre falo, né? Vocês já conhecem boa parte do que a gente vai falar, mas tem bastante conceito nessa aula, tá? Então, a gente tem aqui a questão de doenças transmissíveis. Elas são causadas por agentes infecciosos. Nós já comentamos que esses agentes infecciosos, então, pode ser um vírus, uma bactéria, tá? Um fungo. Esses agentes infecciosos, eles podem causar tanto doenças agudas, né? Doenças rápidas, a gente já comentou sobre isso, quanto doenças crônicas, tá? Que podem durar ali até a vida inteira do paciente, muitas vezes. Essa questão de você ter um agente infeccioso, você também tem que ter a questão de ter um hospedeiro suscetível, tá? E um meio de transmissão para que esse agente infeccioso ele chegue até esse hospedeiro suscetível. Nós temos a questão de ter momentos em que a doença não tem sintomas, que é o que a gente chama de assintomática, e nós temos também a manifestação, né, dos sintomas para doenças infecciosas. A gente tem aqui algo muito importante, que é a cadeia epidemiológica. A cadeia epidemiológica, ela vai observar, na realidade, todo o caminho desse agente infeccioso, desde o reservatório de onde ele vive, né, o habitat desse agente infeccioso, até o hospedeiro suscetível. Tá? Então, a gente tem o reservatório, onde está esse agente infeccioso? Onde ele vive? É na água, é no solo, é em um animal, é no ser humano? Como que é a fonte de infecção? Por onde ele sai desse meio onde ele vive? E como é a via de transmissão? É pelo ar, é pelo contato, a porta de entrada no hospedeiro suscetível? Então, aqui um exemplo também, né, um outro esqueminha. A fonte, onde eles estão, né? Pode ser pessoas, locais, superfície. Como que ele sai, a porta de saída dessa fonte, é por gotículas, é por um fluido, por secreção. A forma de transmissão mostra ali, podendo ser por um espirro, por um alimento, pelo toque das mãos. A questão ali também da porta de entrada no hospedeiro suscetível, a parte de envolver então, né, todas as partes do nosso corpo, a boca, o nariz, a própria pele, tá? E o próprio hospedeiro, então, o indivíduo suscetível. Doença manifesta é quando a gente fala da questão de sintomas, tá? Então, nós temos os sintomas aparecendo, e a infecção inaparente é quando está, então, assintomática. A gente tem aqui a questão de forma latente. Essa forma latente é um período que a gente tem da doença, onde a gente não tem ainda os sinais clínicos, tá? Então, nesse momento de forma latente, o micro-organismo ele está dentro do corpo do paciente, mas não tem uma fonte de contágio, então não está causando, não causa, né, a transmissão, a infecção. A forma abortiva, ou FUS, nem todos os sinais, então, vão começar a aparecer na parte clínica. E aí acaba tendo um modo fulminante, que é o que ocorre, então, de uma gravidade dessa doença aparecendo e levando a uma letalidade maior, tá? Até porque a gente não começou a ver os primeiros sintomas, os sintomas mais fraquinhos, aqueles que poderiam, né, auxiliar nesse diagnóstico precoce. E aí, quando ela aparece levando a uma letalidade muito alta. Nós temos muitas vezes que fazer uma questão de isolamento, né, durante o período de transmissão para algumas doenças. Aí nós temos alguns exemplos ali, por exemplo, ali a tuberculose. Como que a gente faria o isolamento da tuberculose? Bom, ela é uma questão respiratória, então a gente tem que saber toda aquela parte da cadeia epidemiológica para que a gente tenha a noção desse isolamento, né? Então, para tuberculose, o uso de máscara, para cólera, ali, ó, o uso de luvas, né, para lidar com as fezes, a infecção estafilocócica cutânea, que é a questão de contato, obviamente, pela pele,
Então tem que usar uma luva, capote. Questão de meningite, também respiratória, questão de gotículas, o uso de máscara cirúrgica. Então, para cada doença a gente tem um tipo de isolamento específico. Período de incubação, a questão aqui é aquele período que a gente já comentou em outras aulas, que é a exposição do agente infeccioso. Então, você está com o agente infeccioso no corpo, mas ainda não tem o aparecimento dos sinais, dos sintomas. Então, é um momento entre a entrada do agente no corpo e o aparecimento dos sintomas. Nesse período você não aparece, é um período assintomático. É um período que vai variar bastante conforme a doença, então nós temos doenças que podem durar horas, meses, temos doenças que podem durar anos, tá? Então tudo vai depender bastante da doença. A gente já falou bastante da questão de gripe, de dengue, sala de aula, a gente disse que a gripe e a dengue elas aparecem rapidamente, questão de 5 a 12 dias, né? A gente tem o aparecimento da doença, dos sintomas. E a AIDS, a gente também já comentou em sala, que pode durar meses, o período de incubação, até anos, muitas vezes, para o aparecimento dos sintomas. A gente tem esse período de transmissão também, que é o período onde está transmitindo, o período onde está, é o período contrário daquele que a gente falou ali, do período latente, que é o período de transmissão, tá? Essa transmissão ela pode ser direta ou indiretamente, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos algumas características do agente infeccioso, tá? A questão aí de patogenicidade do agente é a questão de quanto, né, esse agente pode causar a doença, tá? É a capacidade dele produzir a doença nesse hospedeiro. A virulência já é o que mostra a questão de gravidade. Lembra que a gente falou, quando a gente fala de gravidade, a gente está falando da questão de mortalidade, de letalidade, tá? A questão de quantas pessoas estão vindo a falecer por causa da doença. Então, a virulência, ela é essa medida, é o quanto esse vírus, né, esse micro-organismo está causando a morte dos pacientes, tá? O vírus, ele pode ter sido atenuado, né, questão de baixa virulência, a gente percebe isso para uso de vacinação, eles usam vírus atenuados com essa baixa virulência que leva a poucos sintomas, né, o vírus está um pouquinho mais fraquinho e aí acaba levando a uma baixa virulência. Nós temos também uma dose infectiva. Essa dose infectiva é a quantidade que a gente precisa ter para daí sim causar infecção no indivíduo suscetível. Porque quando você tem uma quantidade abaixo dessa dose infectiva, muitas vezes a infecção acaba nem sendo gerada no corpo, tá? A gente tem a questão do reservatório, que é aquilo que eu já falei antes, quando eu falei de cadeia epidemiológica, que é o habitat, onde mora, onde vive, né? Esses micro-organismos, esses agentes infecciosos. É no humano? É no animal? Pode ser numa fonte ambiental, como a água, o sol. E a fonte de infecção, como que é passada, né? É meio de transmissão. Como vai ser passado de um hospedeiro ao outro, né? De uma questão de reservatório para um hospedeiro. Como que a doença é passada para o hospedeiro definitivo. Então aqui, só para vocês entenderem, não se preocupe, a gente não vai precisar fazer cálculo nenhum, tá? Sei que vocês ficam todos com medo dos números, mas eu já prometi que vai ser mais no bimestre que vem. Então aí, é só para mostrar para vocês entenderem um pouquinho. Ali, por exemplo, a virulência, que eu falei da gravidade, então o que eles fazem? Eles contam o número de casos graves e fatais, para daí sim a gente ter a questão, né, da virulência ser baixa ou ser alta, tá? Então esse é só um exemplo, a efetividade ali é o número de pessoas que estão infectadas, né, sobre a população exposta, então o quanto de pessoas estão sendo atingidas por essa doença, a dose infectante, essa quantidade que a gente falou, o poder invasivo, que é o quanto ele vai conseguir atingir o corpo, né, do paciente, por onde que ele entra. Aí entra aquela questão de entrada, tá? De porta de entrada no corpo do hospedeiro. E o poder imunogênico, que é a infecção
quando ela ocorre uma ou mais vezes. A gente sabe que nós criamos anticorpos no nosso corpo e muitas vezes nós não pegamos novamente a mesma doença. Falando nisso, então a gente tem que lembrar que esses agentes infecciosos, eles podem ter essas mudanças genéticas, essas mutações, que é a variabilidade genética. Quando isso ocorre, vai originar muitos vírus, né? Muitos agentes infecciosos mutantes, tá? Como ocorre bastante com a questão do vírus da gripe, que a gente tem gripe sempre porque justamente esse vírus da gripe tem muitas mutações e aí acaba gerando uma nova doença, né? Um novo reconhecimento do agente infeccioso no corpo do hospedeiro. A antigenicidade, que é conhecida também como imunogenicidade, é a capacidade desse agente infeccioso entrar no seu corpo e fazer com que você produza anticorpos para ele, tá? Então nós temos ali, por exemplo, alta antigenicidade, o vírus do sarampo. Ele, rapidamente, nós criamos anticorpos, por isso é uma alta antigenicidade, e nós não vamos pegar essa doença novamente. A baixa antigenicidade, né, que é o contrário disso, que ele vai demorar ou muitas vezes não vamos conseguir dar conta de produção de anticorpos. Aí a gente tem aqui outros conceitos, como por exemplo ali, quando a gente fala de um hospedeiro, nós temos esses dois níveis de abrangência. Então a gente está falando ali de um hospedeiro concreto e de um hospedeiro abstrato. O concreto são os indivíduos, tá? Então esse indivíduo aqui, ele é um hospedeiro suscetível, ele pode pegar a doença. Quando a gente fala de abstrato, a gente está falando de toda a espécie. Então, essa doença em específico, ela só ocorre em humanos, ou ela só ocorre em felinos, tá? Então, nós temos a questão de ter hospedeiros de uma espécie inteira que é suscetível a uma determinada doença, mas que a outra não vai ser. Então, ali, ó, hospedeiro suscetível é aquele indivíduo que tem condições de desenvolver a doença, então que vai receber esse agente infeccioso e vai acabar tendo sintomas, vai acabar tendo a infecção. A espécie refratária é o contrário de suscetível, é aquela espécie, né, aquele conjunto de hospedeiro abstrato na qual inviabiliza o desenvolvimento do agente infeccioso. Ele não vai causar a doença nessa espécie. Por exemplo, ali, humanos para a cólera aviária. Então, os humanos não vão, eles serão uma espécie refratária, né? Um abstrato refratário para a doença da cólera aviária. E nós temos a questão de nós termos os indivíduos intermediários e os indivíduos definitivos. Quando a gente fala de indivíduo, então, definitivo, é aquele onde o parasita atinge a maturidade, onde ele vai se reproduzir, ou seja, é nesse indivíduo que ele vai terminar o seu ciclo de vida. Então, é nesse indivíduo que ele vai começar a reprodução e possivelmente causar, né, os sintomas maiores. Quando a gente tem um hospedeiro intermediário, esse hospedeiro tem uma parte apenas do desenvolvimento desse agente infeccioso. O parasita ele vai desenvolver umas formas imaturas para alguns e se reproduzir, então, às vezes até assexuadamente. O hospedeiro ele vai ser considerado, então, qualquer ser vivo, qualquer um que tenha capacidade de abranger, de pegar um micro-organismo, um agente infeccioso. O indivíduo suscetível ou infectável, que é aquele sujeito à infecção, e o resistente é aquele que é capaz de impedir a infecção, aquele que não vai ficar doente. Nós temos, né, vários conjuntos de todos os indivíduos suscetíveis, nós temos aqueles indivíduos que não estão infectados, eles não estão nem mesmo expostos,
ou então são resistentes. Nós temos os indivíduos infectados, eles estão doentes e eles estão sendo portadores da doença, justamente por estarem com a doença. Nós temos os infectantes, a questão do agente infeccioso que é poder ser adquirido em condições naturais, tá? Então, ainda pode não ter a doença, mas ele é infectante. O paciente enfermo com manifestações da doença, então ele tem os sintomas. O suspeito, tá? Que é aquele que tem sintomas que indicam essa doença. A gente tem que lembrar que por ele estar ainda suspeito, a gente ainda não confirmou o caso. Esses casos suspeitos, para algumas doenças, confundem bastante, porque alguns sintomas são muito comuns para várias doenças. Então, por isso que tem que ter a confirmação do caso. E o portador é aquele que está infectado, ele ainda não apresenta os sintomas temporariamente ou por algum tempo, mas ele pode transmitir a doença. Nós temos então a relação entre o hospedeiro e o bioagente. A gente está falando ali da questão de defesa do organismo, quanto nós somos resistentes, a questão de suscetibilidade, quais são os indivíduos suscetíveis, quais são os resistentes, tá? Então, nós temos essa diferença entre os dois. Aquele resistente é aquele que consegue se defender mais rapidamente, muitas vezes não pega a doença. O suscetível é aquele mais capacitado a adquirir a doença. A resistência natural, quando a gente fala da questão de resistir à doença, mesmo sem a formação desses anticorpos e sem uma reação específica dos tecidos, tá? E a questão de ter o indivíduo imune, aquele indivíduo que já fez todo o reconhecimento do agente infeccioso, ele já fez toda a formação de anticorpos específicos para a doença, tá? E aí a gente tem toda aquela questão de imunidade. Tá? Então, eu vou falar o básico aqui. Então, nós temos a imunidade, ela pode ser natural ou artificial, ou ela pode ser passiva ou ativa. Quando a gente fala de uma imunidade natural, nós estamos falando, ela pode ser passiva e pode ser ativa, então nós estamos falando de uma imunidade que pode ser adquirida lá no nascimento, naturalmente. A passiva, adquirida por via transplacentária. Então, o recém-nascido, ele é imune graças à placenta, graças à comunicação com a mãe. A ativa é adquirida como uma consequência de uma infecção. Então, pegou uma infecção e criou naturalmente essa imunidade. E a artificial, ela pode ser, então, passiva, quando ela é adquirida por aplicação do soro, ou é ativa quando a gente induz a vacina. Aí eu imagino que vocês já tenham tido uma aula de diferenciação entre soro e vacina, mas a vacina é quando você quando você coloca no corpo o micro-organismo, o agente infeccioso, e esse agente infeccioso vai criar no corpo os anticorpos. Então, você vai ter que ter esse contato com a própria doença para daí criar anticorpos. Quando a gente está falando do soro, você está, na realidade, aplicando diretamente os anticorpos já prontos, muitas vezes para agilizar o processo de defesa do corpo. O ambiente nas doenças transmissíveis, tá? Então, a gente está falando que o ambiente é onde vive esses agentes infecciosos, tá? Então, a gente tem aqui, incluindo todos os fatores ambientais, toda a história de vida do agente infeccioso. Nós temos os reservatórios, que a gente já falou. Esses reservatórios podem incluir, então, seres humanos, os animais, as plantas, solo, matérias inanimadas. E a gente tem, entre o reservatório e o suscetível,
o conceito de fonte de infecção. É a partir do reservatório que nós teremos a fonte de infecção. E através, então, desse reservatório, mantém, então, a vida ali do micro-organismo, do agente infeccioso. São reservatórios os casos clínicos e portadores. Então, nós temos os portadores de várias formas. Aquele que tem o agente, mas não demonstra os sintomas na hora dos exames, então a gente não conseguiu detectar a doença, mas ele já é um portador, ele já está podendo transmitir a doença. Nós temos os portadores convalescentes, que são aqueles que já apresentam os sintomas clínicos. Esse fica muito mais fácil da gente ter a questão de prevenção, né, e tratamento. Aí nós temos os portadores incubados, aqueles que estão naquele período de incubação, eles ainda não aparecem os sintomas. E os portadores que podem ou não ser assintomáticos, ou seja, sem os sintomas, né? Nunca apresentaram ou talvez nunca apresentem os sintomas, então talvez eles nunca sejam diagnosticados. Esses são muito importantes para a área da epidemiologia, aquele efeito iceberg que a gente comentou em algumas aulas, e a gente viu que tem uma grande quantidade desses pacientes, desses portadores que são assintomáticos. Aí nós temos, quando a gente fala de doenças transmissíveis, e não podemos esquecer, na questão ambiental, nós temos a interação com outros animais, tá? Então, nós temos o que a gente chama de zoonoses, que são essas doenças nos animais, incluindo nós, seres humanos. Nós temos ali, então, 3 conceitos básicos, e o que vai mudar é a questão do reservatório e quem vai ser o hospedeiro definitivo. Antropozoonoses, o reservatório é o animal, tá? Quando a gente fala de antro, a gente está falando da questão humana, da atividade humana, tá? Então a gente coloca antro, né, na palavra. Antropozoonoses, reservatório, é o animal que não o ser humano. Zoantropozoonoses, o reservatório, é o ser humano. Daí quem vai ficar doente são os animais. Anfixenoses, tanto os humanos como os animais podem então ter a doença, tá? Os vetores, quem são os vetores? Aí eu perguntei na aula passada, quem é o vetor? Quem é o vetor não, perdão. Quem é o agente infeccioso para dengue? Aí todo mundo respondeu, é o mosquito. Não, o mosquito se encaixa como o vetor da dengue. O vetor, ele é onde vai ter o contato do reservatório ao hospedeiro. Ele vai levar a doença, ele vai levar o agente infeccioso para o hospedeiro. Esses vetores podem ser mecânicos, tá? De apenas transportes, como os veículos, o solo, por exemplo, ou eles podem ser biológicos, que vai ter muitas vezes uma fase dentro desse vetor ou não, que é o caso aí sim do mosquito, né, do Aedes aegypti para dengue. Quando a gente fala da questão de transmissão, nós já falamos algumas vezes, é a parte de levar, né, a passagem desse agente infeccioso até o hospedeiro. Então, como é essa transmissão? Para onde que ela vai? Quais são os meios? Como que ela faz para chegar até esses indivíduos suscetíveis? Então, ela está sempre vinculada ao que será transmitido. Por isso que a gente tem que saber, tem que entender do agente infeccioso. A transmissão dessa doença, ela, né, é questão de ter uma doença infecciosa primeiramente. Então, um conjunto de vários fatores
né, os fatores externos e fatores internos também aos organismos. E a questão da gente falar daí sim de como esses agentes infecciosos são transmitidos, né? Se é por contato, se é por saliva, se é pelo ar, tá? Então a gente tem que entender todo o processo da doença para que a gente entenda o processo de transmissão. Nós temos duas vias principais aqui, tá? Para a questão de transmissão. A transmissão ela pode ocorrer de forma direta. Quando que ela ocorre de forma direta? Quando tem contato entre a fonte de infecção e o animal suscetível sem nenhum veículo de interferência, tá? Aí a gente já comentou da raiva em sala em vários momentos, acho que 3 aulas já falei sobre a raiva, já falei que estava acontecendo alguns casos lá no Pará essa semana, e a questão da raiva é uma questão de transmissão direta, pois você tem a mordedura, né, a mordida do cão, né, diretamente no hospedeiro, tá? Então você tem a fonte de infecção e teve o contato direto. E tem também a questão de transmissão indireta. Quando a gente fala de transmissão indireta, a gente está falando então de uma transmissão que se dá por meio desses veículos. Então a gente tem um intervalo entre esse processo, entre a eliminação e a chegada do agente no hospedeiro suscetível, tá? Ali, por exemplo, a gente tem nos slides, é a questão de ter uma transmissão por uma água contaminada, né? Um vetor, o solo contaminado muitas vezes, tá? Então a gente tem essa forma indireta de chegar ao meio o agente infeccioso ao hospedeiro suscetível. Aqui nós temos uns esqueminhas, tá no livro de vocês, de epidemiologia, tem lá na biblioteca, que mostra a cadeia epidemiológica. A gente tem uns desenhos demonstrando primeiro os bioagentes patogênicos, ou seja, as bactérias, fungos, vírus, etc. A gente tem ali os dois como vias de eliminação, tá? A via de eliminação pode ser ali, ó, pelo espirro, pelas fezes, pela urina, pelo contato direto da pele, tá? Então temos várias vias de eliminação. O reservatório, podendo ser tudo que a gente falou, pode ser um animal, pode ser um inseto menor, né? Um animal menor, pode ser um ser humano, pode ser a água, pode ser qualquer lugar, qualquer objeto inanimado. A questão do veículo, então você pode ter como veículo, por exemplo, uma seringa contaminada, uma fruta, uma verdura contaminada, um objeto, a própria água. Aí nós temos a questão de vias de entrada no hospedeiro, pode ser pelas mucosas, pela pele, pela boca, pelo contato sexual, tá? Pelas mucosas sexuais e, né, o hospedeiro suscetível. Aí a gente tem que lembrar da interação com o ecossistema, com o ambiente. Então nós temos ali o agente infeccioso e a população hospedeira, tá? A população de indivíduos suscetíveis. E isso pode ser diretamente relacionado. Então esse hospedeiro pode diretamente receber o agente infeccioso sem nenhuma interferência. A gente tem aqui um esqueminha que mostra, na parte de fora, a população das espécies de hospedeiras suscetíveis à infecção, então aqueles que vão poder receber a doença, que vão poder ficar doente, que tem uma capacidade de ficar doente. E mais embaixo a gente tem os indivíduos não infectados e embaixo ainda os indivíduos infectados. E, obviamente, por fora, o ecossistema como um todo. Nós temos a questão de exposição dessas pessoas que não estão infectadas. Elas não estão infectadas, mas também estão nesse ecossistema. Então, elas também podem ficar infectadas a qualquer momento.
E dentro desse mesmo ecossistema, a gente tem os portadores e os doentes. Mas os portadores também podem levar para o ecossistema a doença, da mesma forma que os doentes. E um também pode estar passando para o outro. A gente tem outro esqueminha aqui, falando ainda do contato, do meio de transmissão desses agentes infecciosos. Nós podemos ter, né, o indivíduo infectado com o agente infeccioso. Esse indivíduo infectado, né, pode liberar no ambiente o agente infeccioso e aí, né, ter uma porta de entrada para um outro indivíduo suscetível para a doença. Ou pode não ter o primeiro agente infeccioso, o primeiro infectado, mas pode ser diretamente, então, do ambiente para o indivíduo suscetível. Ou ainda de um indivíduo a outro indivíduo de forma direta, sem esse contato com o ambiente, sem passar pela água, pelo ar, tá? Então, uma forma direta de contato entre um infectado e outro suscetível. Aí a gente tem aqui o processo de transmissão, sempre passando de um para o outro, tá? O que acaba aumentando gravemente o número de infectados para doenças infecciosas, o meio de transmissão. Aqui, 2 fatores envolvidos na cadeia de transmissão, mostrando do indivíduo infectado como um reservatório para um indivíduo infectado posteriormente, ou podendo ser o reservatório um próprio animal, né, de outra espécie, mas que também passa para esse indivíduo infectado, que na maioria dos casos que a gente está estudando são os seres humanos, ou ainda ali a questão do meio ambiente ser o reservatório, tá? E passar diretamente para esse indivíduo infectado. Aqui o exemplo que a gente conhece bastante, né, por causa da dengue, o indivíduo infectado sendo o reservatório, muitas vezes, e aí o mosquito pica esse indivíduo infectado, e esse mosquito, então, nesse momento está servindo como um vetor e como um hospedeiro intermediário, porque vai, então, entrar nesse indivíduo, esse agente infeccioso, nesse mosquito, e aí esse mosquito vai chegar e infectar lá o indivíduo infectável, aquele que está sujeito à infecção. Ali nós temos na parte B, falando do indivíduo infectado como reservatório, então pode ser um ser humano que estava infectado, um outro animal que estava infectado, e aí a gente tem ali um hospedeiro intermediário, onde vai ocorrer parte do ciclo de vida do agente infeccioso nesse hospedeiro, e aí depois é que vai terminar o ciclo de vida no indivíduo infectável. Aqui, outro exemplo, nós temos como reservatório um hospedeiro animal. Então, o animal ele vai lá, ele tem a doença, um macaquinho ali, por exemplo. Esse macaquinho pode transmitir diretamente, tá? De forma acidental para um hospedeiro, acidentalmente, como nós, seres humanos. Ou esse macaquinho pode estar infectado e aí chega um mosquito, pica o macaquinho e passa para o ser humano, então tendo ali um hospedeiro intermediário, que é nesse caso é o mosquito, ou pode ir passando de um macaquinho para outro por meio também do mosquito, do vetor. Os veículos, então, são esses objetos materiais que estão contaminados, que servem de meio, tá, mecânico, que vai ajudar no transporte desses agentes infecciosos, vai introduzir então esses agentes infecciosos, esse vírus, por exemplo, num hospedeiro suscetível. A água, leite, né, entre outras coisas de consumo que a gente tem. A gente falar então de contaminação e de poluição,
tá? Contaminação é quando você tem, por exemplo, um objeto está contaminado. Esse objeto tem um agente infeccioso, tá? Quando a gente fala de poluição, a gente não está falando apenas de agentes infecciosos, a gente está falando de várias coisas que estão geradas e eliminadas para o meio ambiente. E a gente tem ali a questão de veículos como meio de cultura. Então, a questão de falar de alimentos, eles são veículos não só dos agentes infecciosos, então da bactéria, do vírus, mas também de substâncias que esses agentes infecciosos liberam, de substâncias tóxicas que esses agentes liberam, então de toxinas. Quando a gente fala de uma intoxicação alimentar, por exemplo. Uma toxificação alimentar é quando você tem no alimento toxinas liberadas por esses agentes infecciosos. A função básica desses veículos é a transmissão. Então, ele vai transportar o agente infeccioso ao hospedeiro, em definitivo. O veículo transportador e introdutor, como o esgoto e a água. O veículo de suporte, como o solo ou meio físico, que coloca em comunicação. Os aerossóis primários, questão de micropartículas de secreção ou excreções de líquidos no ar atmosférico. Exemplo ali, então, a gripe. E os aerossóis secundários são essas atividades que possam imprimir de forma mais abstrata, na realidade não de forma tão natural como os primários, como por exemplo a varredura, batimento de lençóis, tipo um local onde está muito tempo fechado, muitas vezes acaba liberando uma doença que ainda não tinha, pela forma de varredura, de você ficar batendo e liberando no meio esses agentes infecciosos que estavam ali paradinhos. Ponto de processo unitário, em que está inserido o veículo, a quantidade de veículos, o número de veículos inseridos nesse meio ambiente para a questão da difusão da doença, da transmissão. Nós temos ali, principais veículos e exemplos de doenças transmissíveis, também é uma imagem do livro de vocês, isso aqui são só alguns exemplos, tá? Não precisa decorar essa questão, mas é bom vocês saberem de algumas que vocês mais se interessam, talvez seja bom vocês saberem por inteiro. Mostrando que esses veículos então podem ser os próprios alimentos, esses alimentos levam a várias doenças, uma que vocês conhecem bastante aqui, a teníase, tá? Vocês viram com certeza na 7ª série com a professora de ciências, mas tudo bem. A questão aqui dos fômites, do ambiente hospitalar, as infecções hospitalares, a água também pode ser um veículo, o próprio ar, a transfusão sanguínea, então diretamente do sangue, o sangue sendo um veículo para a doença. Saída do agente infeccioso é a entrada no ecossistema, ou ela pode ser direta ao hospedeiro suscetível. Aí a gente tem ali no meio um indivíduo infectado. Esse indivíduo infectado pode transmitir a doença para um vetor, e aí esse vetor vai levar para um hospedeiro, ou para um outro indivíduo, um hospedeiro intermediário, sendo, por exemplo, um vetor biológico, como o mosquito, ou diretamente, muitas vezes aqui, para o hospedeiro definitivo. Quais são os tipos de saídas? Aí temos vários exemplos também de saída do agente infeccioso de uma pessoa infectada. Então pode ser pelo escarro, aqui por exemplo a tuberculose, o esperma, a AIDS, as fezes, a amebíase, sangue, hepatite B, entre milhões de outras doenças, o pus. Então, vários substratos, que é esse meio de eliminação de origem biológica, de origem fisiológica do hospedeiro, desse agente infeccioso. Aqui, leite da vaca também pode transmitir a doença, pode ser um meio de saída
de um indivíduo para o outro. A própria carne, né? Quando a gente fala da teníase, de você comer uma carne, né, de porco, você tem que cozinhar melhor a carne, porque muitas vezes a carne serve como um substrato de eliminação, tá? Esse mecanismo de eliminação ele pode ser natural ou mecânico, tá? Então, a sífilis eliminada por pele, né? Ou algumas outras secreções naturais do nosso corpo, ou mecânica quando a gente fala do uso de veículos externos, como por exemplo uma seringa que vai levar o agente infeccioso ao hospedeiro. E também, às vezes, a morte desses indivíduos infectados, que é o caso, de novo, da tênia, do músculo, né? Tanto do boi ou do porco. Questão do estágio do ambiente, do agente infeccioso no ambiente, o ciclo de vida desse agente infeccioso, se ele está em estágio infectante dentro de um organismo ou estágio no ambiente, que é a de vida livre, os agentes que pouco resistem ao ambiente, porque tem agentes infecciosos que não resistem quase nada, que nem resistem ao ambiente, eles já têm que estar diretamente num outro organismo ou num organismo intermediário. Tem aqueles que vivem muito tempo no ambiente, que daí eles conseguem se adaptar ao ambiente. Aqueles que vão ter que ir direto para o hospedeiro. Aqueles que morrem rapidamente no ambiente, mas vivem um pequeno curto de tempo. E agentes que precisam de um hospedeiro intermediário, né, obrigatoriamente. Aí tem a questão do ciclo de vida desse agente infeccioso, o estágio dele, questão de maturidade desse agente, a multiplicação, quando que ele está reproduzindo, a questão do desenvolvimento, toda a parte do ciclo que deve ser conhecida para a doença, porque aí a gente tem a prevenção, controle e erradicação, que é aquilo que a gente fala em todas as aulas, a propagação, a multiplicação desse indivíduo, o quanto e em quanto tempo esse indivíduo está multiplicando, está se dividindo, está reproduzindo, o desenvolvimento, questão de que tamanho fica, como ele fica, questão de reprodução e a questão da propagação, a multiplicação desse indivíduo. Aqui um ciclo de vida, por exemplo, de esquistossomose, e nós temos aqui o ser humano, tá? Vamos começar pelo ser humano aqui doente, um homem está doente. Ele, então, libera, né, os ovos nas fezes, tá? Então ele liberou as fezes no ambiente, ele liberou junto nas fezes os ovos do agente infeccioso. Ele vai cair no ambiente, que no caso aqui é a água, vai então fazer parte, né, do ciclo dele de vida, vai acontecer no ambiente, então de ovos eles se transformaram em larvas, tá? Essas larvas vão então para um outro hospedeiro intermediário, que nesse caso é o caramujo. E aí no caramujo também vai acontecer uma parte do ciclo de vida desse agente infeccioso e eles vão se transformar em larvas cercárias, onde aí sim pelo meio ambiente vai atingir o humano aqui, o hospedeiro suscetível, por meio da penetração da pele. Vai provocar coceiras e etc. Então a gente tem todo esse processo ali de conhecimento do ciclo de vida, para daí a gente conseguir fazer a prevenção e evitar que a população fique com a doença. Entrada do novo hospedeiro, nesse caso da entrada aqui, qual foi a entrada no hospedeiro? Foi a penetração pela pele, então a entrada aconteceu por aqui. Abrigo biológico do agente infeccioso, tá? O acesso ele pode ser diretamente de outro indivíduo da mesma espécie, anteriormente infectado, ou pode ser da mãe, por meio da placenta, ou pode ser de um indivíduo de outra espécie, também suscetível, introduzido por ação ou com
um vetor infectado, trazido de um substrato contaminado, de um local contaminado. Pode ser também por um vetor mecânico, uma seringa, por exemplo. Ou um veículo, então, com algum elemento não vivo, né? Ou seja, pode ser também por meio físico ou também biológico. Mecanismos de penetração pode ser por ingestão, por exemplo, você comer algo e aí você junto levar o agente infeccioso. Inalação, transmissão por via transplacentária, a penetração através das mucosas, a penetração, então, através da pele, da cutânea, a questão de penetração direta, a questão de objetos contaminados, tá? Com auxílio de alguns objetos e instrumentos, no caso a seringa novamente, introdução em tecido muscular ou na corrente sanguínea por picadas do inseto, mordedura dos animais, arranhão dos animais, ingestão com tecido animal também, como por exemplo a teníase, a questão de você se alimentar daquele animal e ele estar com infecção. Então é isso, gente. Claro que a aula fica muito mais rápida quando a gente faz por aqui, porque não temos paradas. Eu tô aqui de pijama em casa, né? Então recebendo vocês, fazendo alguma coisinha aí pra ninguém ficar prejudicado. E a gente tem que lutar por essa causa, espero que dê certo. Tá acabando, né? Ou começando uma próxima. Mas é isso aí. Obrigada a todos. Qualquer coisa, estamos aí. Um beijo.